Qualquer coisa fica com emoção. Então, eu lembro que na aula passada eu fiz um montão de coisa que era para justificar a existência de cardinais sucessores, né? E aí eu fiquei devendo esse teorema aqui. Se isso aqui é boa ordem, então existe um único alfa ordinal tal que deixa eu acender a lanterna. Bom, acabou a energia. Que merda. Tomara. Aqui dá pra ver. Não. Agora dá. Pronto, foi com emoção. Poxa, eu não queria dar aula hoje, mas tá. Então a gente pega uma boa ordem. Existe um único ordinal que é isomorfo a ela. Aqui só um detalhe, aqui eu gosto de colocar como ordem parcial quando eu vou pensar em ordem qualquer. Só que como o ordinal em geral a gente vê ele com a ordem do pertence e ela é uma ordem estrita, aqui eu já troquei para colocar a ordem estrita. Mas aqui também a gente está usando o fato de que toda ordem parcial tem uma ordem estrita natural induzida, é uma abjeção, então meio que você... Essencialmente, se você faz isso, ela ficou estrita. e você não perde nenhuma informação. A gente vai fazer isso, mas antes eu vou provar um lema que meio que já ajuda a entender por que vai existir um único, que no fundo ordinais são rígidos. No seguinte sentido, se alfa e beta são ordinais isomorfos, então alfa igual a beta. Eles já são meio que construídos de tal modo que tá impresso no DNA deles, que eles vão realmente ter essa parte da unicidade que é importante para um conjunto de representantes. Ok. Como eu já gastei minha vida uma vez escrevendo e pensando nisso, eu não preciso gastar minha vida pensando de novo. Então eu vou ver o que eu fiz no passado. Renan do passado me ajuda. Isso. Então, mais do que isso, na verdade. Se F de alfa em beta é iso de ordens, então não só alfa é igual a beta, como F é a função identidade. Tipo, é realmente rígido. Isso, é rígido para... Sei lá, usa o palavrão que você quiser.
Só, assim, não é horrível isso. E quando você para pensar, é até razoável. Porque, assim... Então, prova. Para acalmar o espírito, nota que você tem zero menor ou igual que gama para todo gama que pertence a alfa. Logo, como é crescente, se você faz isso aqui acontece. E como a F é sobrejetora, ó, o que eu tô querendo dizer, ó? Primeiro, você sabe que zero é menor ou igual que gama, para qualquer gama que você pega no alfa. Se você aplica F dos dois lados, como ela é crescente, porque é um ISO, você tem F de zero menor ou igual que o F de gama. Só que isso aqui é para qualquer gama. Então você está falando que o F de zero é menor do que qualquer cara na imagem. Só que é sobrejetora. Então a imagem é o próprio beta. Então você está falando que o F de zero é o menor elemento do beta. Só que o menor elemento do beta também é zero. Então esse argumento já mostra para você que F de zero é zero. Então antes a gente começou vendo esse lema achando que ele era rígido. Ou até falso. Mas agora a gente já sabe que F de zero é zero. Já é um primeiro passo. Qual seria, como que você procederia intuitivamente? Bom, já vi que F de zero é zero, deixa eu pegar agora o sucessor do zero. Você vai argumentando assim... Exatamente, tipo, vai ser um argumento indutivo, mas no fundo, aqui você deu o disparo, F de zero é zero. E para o sucessor do zero é menor que todo mundo que é maior, menor ou igual que todo mundo que é maior que o zero. E assim vai. Então, é que eu acho legal fazer esse primeiro passo para... tá, eu consegui verificar um caso. Então, para... Eu não sei. Dá para entender que isso aqui é um barra aqui? Não, né? Tá, deixa usar outra letra. É grego também. Para delta pertencente a alfa. Não é análise. Para delta pertencente a alfa, vamos supor que F de... Que letra eu usei agora? Gama é igual a gama para todo gama menor do que delta. Isso. A fim de concluir, que com isso a gente quer mostrar que o F do delta é igual a delta. Então a gente está usando aquela segunda forma de indução. Para um cara no seu conjunto bem ordenado, eu estou supondo que a afirmação é verdadeira para todo mundo menor que ele. E aí eu quero mostrar que vale para ele. Essencialmente isso. Bom, se acontecesse isso,
F delta fosse diferente de delta, então a gente necessariamente teria isso aqui. O F de delta teria que ser maior que o delta, e eu explico por quê. Eu só tô tendo que dar uma pensada porque aqui eu tinha feito que se. Aí toda vez que tem um que se eu tenho que lembrar que é delta. Bom, como a gente está supondo diferente, ou é maior ou é menor. Se fosse menor, se fosse F delta menor que delta, então O F do F do delta é o F do delta. isso. Então isso aqui seria uma coisa menor que o delta, e aí por conta disso valeria esse negócio, teríamos F do delta igual ao F do delta, e isso viola a injetividade. Injetividade de F. Já que a gente está com F delta diferente de delta, só que F, tipo, eu tô com duas coisas distintas tendo a mesma imagem. Não é injetivo. E também, se passar o F naquela igualdade, naquela equação aqui, você vai ter F do delta menor que F do delta. Isso. Aí o que tá. É milhões de absurdos. Certo. Agora, então a gente tem isso. Por sua vez, para esse delta eu não vou resistir, existe um epsilon. Desculpa, existe um epsilon que pertence a alfa. Hoje eu estou assim. Tal que F do epsilon é igual a delta, pois F é sobre a ejetora. Pois F é sobre a ejetora. Só que, de novo, deve ocorrer que esse epsilon é maior que delta. Senão, as opções são epsilon igual a delta, só que esse aqui não pode, porque a gente sabe que F de delta, a gente está supondo F de delta diferente de delta, mas então sobraria epsilon menor que delta, e daí a gente teria F de epsilon igual a epsilon. Mas aí epsilon igual a delta e ferrou tudo de novo. Então, pela sobrejetividade, tem um epsilon que vai no delta, pela F. E aí ele tem que ser maior. Só que aí agora, nossa, trocou todas as letras aqui. Não, tudo bem. Parece que eu estou lendo grego. Note que eu tenho que morrer. O F do epsilon por um lado é delta, só que por outro
Quem é o que se é o delta? A gente poderia ficar falando que. Não sei. O epsilon é maior que o delta, concordo. F do epsilon é igual a delta, só que isso aqui é menor que o F. Ué, já deu problema aí. Isso, só tô me batendo. É que daquela primeira lei de Godard, o F do delta é maior que o delta. Mas você está supondo que o F... Ah, não é. F de delta maior que delta, mas esse F de delta, o delta no fundo, tá, entendi. Obrigado. Aí, tá certo? Não, eu não tô falando que tá certo, tô falando que você me ajudou. Obrigado. A gente tem, por hipótese, F de delta maior que delta. Certo? Delta, a gente escreveu como sendo F de epsilon. É a mesma coisa que estava escrito, só que agora eu entendi porque que eu escrevi. Só que... Tá falando sequência aqui. Isso. A gente tem epsilon maior que delta, só que a F de epsilon é menor que F de delta. E era um ISO. Então, ferrou. Portanto, F de delta igual a delta. Então, como isso é para todo delta que pertence a alfa, segue que essa F tem que ser identidade em alfa. Tudo bem? Tá, então, a gente pode provar esse teorema agora, que até com uma coisa mais forte. Não só o alfa é único, como o isomorfismo com a boa ordem é único. Só tem um jeito de você fazer isso. Aí agora isso é bem mais de boa do que parece. A gente só pegou que se for ISO, então vai ser identidade. Para ordinais. Mas o que provavelmente se vão ser ordinalizados? Mas é porque é ISO. Se eu tenho uma função, tipo... Eu não sei se é algum resultado que eu esqueci. Meio que assim... Supõe que você tem... Supõe que o alfa é diferente de beta. Você não vai conseguir fazer uma função que faz isso para todo delta no alfa, sendo injetora e sobrejetora. Porque lembra, dados ordinais alfa e beta, ou você tem alfa contido em beta, ou beta contido em alfa. Você tem essas duas coisas. Então, se eles fossem distintos, você não ia conseguir fazer uma função bijetora que essencialmente é a inclusão. A inclusão não seria bijetora. Então é por isso. Tá escondido no texto, mas de fato é um detalhezinho que eu pulei, porque eu sou desses. Tu melhorou? Hã? Exercício leitor. Desculpa. Exercício leitor. Com... Não, tu deixou como exercício leitor. Exercício pro leitor. Tá. Eu achei que você estava falando algum tipo de gíria que era tipo espuletar, alguma coisa assim. Sei lá. Espuletou, pulou, deu migué, não sei. Tem alguma gíria baiana nova que eu não conheço. Não, mas tá, eu deixei pro leitor. Mas é daquele exercício que eu nem falo que é exercício. A pessoa não fala, mas... É um easter egg, é um easter exercício. Mas tá, então prova do teorema. Primeiro, se
Se o ISO existe, ele é único. Se o ISO existe, então é único. E tanto alfa quanto o ISO são únicos. A gente só precisa se preocupar com a unicidade, porque o que acontece? Se eu tenho aqui o W, aí eu tenho aqui um isomorfismo com alfa, mas aí eu consegui um outro isomorfismo com um outro beta, você compõe esse iso, pega a inversa desse e compõe com esse. Então agora você vai ter um isomorfismo de beta para o alfa, que são ordinais. Pelo lema anterior, eles não só vão ter que ser iguais, como essa composta aqui vai ter que ser identidade. E aí nessa brincadeira da composta ser identidade, você prova inclusive que se tivesse outra função aqui fazendo a mesma coisa, ela ia ter que ser igual à anterior, via truquezinho de composição. Tá? Então, a gente só precisa se preocupar com existência. Tudo bem? Tá. Agora, a ideia da prova é coisa que a gente já viu. Tipo, se o W fosse vazio, acabou. O ordinal é 0. Se não, se W é diferente de vazio, você tem um W0 que pertence a W. E aí meio que a ideia é você mandar esse cara no 0. Se não tiver mais ninguém, acabou. Se não, você vai fazendo isso. Então, a ideia é só ver como que você consegue construir essa coisa com uma recursão esperta. E aí, a gente faz esse truque aqui. Seja G do universo no universo, sempre umas merdas assim, que manda xizinho na imagem de xizinho, se xizinho é função, e que manda xizinho no vazio, caso contrário. É uma função de classe, né? Dado uma coisa no universo, ela é função ou não é? Se ela é função, ela tem uma imagem, e que é única. Beleza. Se não é função, eu estou associando a um conjunto só, que é o vazio. Então, tudo certo. Agora, pelo teorema da recursão, recursão, existe uma única função f do seu conjunto bem ordenado em algum lugar G recursiva. Isto é,
Tal que quando você faz F de W, isso aqui é a G calculada nessa coisa aqui. Para todo W que pertence a Wzão. Tudo bem? Só coisinhas. Então, ó, vamos ver que engraçado isso fica. Aí a função vai pegar a imagem das coisas que estão antes do W. Isso. Ó, vamos ilustrar aqui. Se a gente pegar f do menor elemento, tipo, primeiro, se W é igual a vazio, por exemplo, então nada acontece, em particular essa é a única função que sai do vazio e vai para o vazio, que é uma bijeção entre o vazio e o zero, que é um isomorfismo entre o vazio e essa boa ordem. Show. Então, se o diferente de vazio, que é o caso que interessa, tem um menor elemento. Então, quando você faz f do menor elemento do W, isso aqui é a G de tudo que veio antes. Mas tudo que veio antes é porra nenhuma. Porra nenhuma é uma função. E a imagem dessa função é o vazio. Então isso aqui, a G dessa coisa é o vazio. Vazio a gente também costuma chamar de zero. Então F está indo no zero. Agora, se tiver acabado o W, beleza, você conseguiu se resolver. Se não, você pega F do sucessor desse Wzinho, o próximo elemento. Isso aqui vai ser a G das coisas que vieram antes. As coisas que vieram antes é só da F das coisas que vieram antes. Isso aqui é só isso. Mas como essa função é não vazia, o negócio dá a imagem. Esse aqui é o conjunto conhecido como 1. No próximo vai ser 0, 1. Que bom. Então, de modo geral, a afirmação, a imagem dessa função fona é um ordinal. E F é um ISO. Bom, se Y pertence à imagem de F, então é porque esse Y é igual ao F de um W, mas isso aqui é essencialmente o conjunto dos F's de V's com V menor que W. Tudo bem? Né? Porque vai ser a imagem das coisas que vieram antes. Aí, se Z pertence a Y, então Z é uma dessas coisas. Então Z é igual a um F de V para algum V menor que W. Mas, portanto, Z pertence à imagem. Então a gente mostrou que é transitivo, é um conjunto transitivo. Agora, para mostrar que é bem ordenado pelo pertence, note que
W é menor que W', C e somente C. Fão de W pertence a Fão de W'. Porque se o W é menor que o W', então de fato o F de W é uma das coisas que vai pertencer ao FW' pela definição do FW', por ser de recursivo. Agora, se o F de alguma coisa pertence aqui, essa coisa precisa ser alguém pelo modo que a construção foi feita, porque senão você violaria a G-recursividade. Mas então você está falando que isso aqui é um isomorfismo entre uma boa ordem e um negócio com uma relação binária. Essa relação binária tem que ser boa ordem também, porque ela herdou as coisas via bijeção. Portanto, demonstramos esse teorema doido. Eu nem imaginava que engenheiros com fios naturais podia ser usado para isso também. Pois é. Você já assistiu o Clube da Luta? Já? Ele sabe o que eu vou falar. It's all a copy of a copy of a copy. Mas então... Então temos esse teorema, e aí recapitulando, isso mostra que... Então, portanto, Aleph de x existe. Que é a coisa toda que a gente queria fazer, né? Lembra, esse Aleph de x sem usar o axioma da escolha, isso é importante. Esse é o menor original a não admitir função injetora desse tipo. Ele é o primeiro original que não encaixa dentro do X de jeito nenhum. E só para lembrar, a definição dele é do copo desses copos de plástico. Alfa, pertencente a ordem, tal que justamente existe injeção. Quando você pega todos que fazem isso, é aquela coisa, como que eu escapo, como que eu chego no ordinal? Você pega todos, todos que fazem aquilo que você não gostaria que acontecesse. Tipo, eu queria que ele fosse grande, então pega todos que são pequenos. Pronto, isso vai te dar a primeira coisa que extrapolou o tamanho. É o único jeito, porque se você tem alguma função que de certa forma descreve os passos que você fez, então você ainda está com uma coisa enumerável. E aí... Parece com que você tem quando você inclui uma coisa para não ter um conjunto. É um conjunto de todos os conjuntos. Isso. Essa coisa de você pegar todas as coisas que fazem um negócio quando você extrapola. Tipo, tem umas filosofias doidas por trás disso mesmo. Enfim. Agora com isso a gente pode fazer... Eita, o negócio está vivo. Deixa eu só ver aqui se a iluminação ainda está boa. Tá bom. Ok. Agora a gente começa a tocar Led Zeppelin. Stairway to Heaven é Led Zeppelin, né? Não, eu tô falando muita merda, não é Led Zeppelin. É Led Zeppelin? Stairway to Heaven. Não, você tá cantarolando Wish You Were Here, Pink Floyd. Tá, Stairway to Heaven. Mas
Eu tenho quase certeza que vai dizer. Tem que ser. Não, tem que ser Led Zeppelin. É Led Zeppelin. Porque agora a gente faz a definição aqui. Definição para alfa ordinal, Aleph alfa é o seguinte cardinal. A gente define isso recursivamente. Aleph 0 é, por definição, ômega. Se alfa é igual a beta mais... tem gente que encrenca, né? É uma definição, você não pode colocar assim então. Tá, tudo bem. Para alfa igual a beta mais... Aleph alfa é, por definição, o Aleph beta mais. Então, é o sucessor cardinal do Aleph beta. Então, pelo que a gente viu, isso aqui é o Aleph. Você pode pegar ele como sendo o Aleph do Aleph beta. Se você quiser pensar como sendo nesse sentido, você pega o Aleph beta como sendo conjunto, aí você pega o primeiro ordinal que não tem injeção nesse conjunto. Isso vai ser um cardinal também. É o que a gente viu, vai ser o Aleph. Letra C. Para alfa limite. Então a ideia vai ser ficar pegando Aleph. Isso. Para Aleph limite com alfa diferente de 0, Aleph alfa é igual ao supremo dos Alephs betas com beta menor que alfa. Aqui tem uma coisa que eu lembrei que eu devia ter colocado. Tipo, a gente já fez recursões assim, então a gente sabe que é de boa. Se fazer recursões aos passos, não tem problema. A parte que é problemática para a gente é a letra C. Porque eu estou falando de um supremo, então é para ser um cardinal. Aí, tudo bem, eu sei que o sucessor, isso aqui já está bem definido, a gente sabe que existe o sucessor de um cardinal, em qualquer caso. Então, em particular, nesse caso que ele é infinito, está bem definido também. O problema é aqui, eu estou tomando um supremo de cardinais. Por que isso é um cardinal? Porque é um exercício, mas eu vou fazer. Lema. Se X é conjunto de cardinais... Lembrando que agora, né, quando eu falo cardinal, eu estou pensando na cardinal, para a gente virou sinônimo de ordinal inicial. Então, porque todo ordinal inicial é seu próprio cardinal e todo conjunto tem como número cardinal um ordinal inicial. Então, é meio que a mesma coisa. X é um conjunto de cardinais, então a união de X é um cardinal tal que a união de X, tal que duas coisas acontecem. Primeira coisa, kappa é menor ou igual que a união de X para todo kappa que pertence a X. E segundo, união de X é menor ou igual que lambda para todo cardinal lambda que majora. Não, majora é muito Elon, que limita superiormente
Se bem que major é tão mais curto, né? Limita superiormente x. Isso aqui significa que para todo kappa que pertence a x, kappa é menor ou igual que lambda. Então, união de x vai ser um limitante superior do x, e vai ser o menor dos limitantes superiores. Então, isso vai justificar você chamar esse bagulho de supremo. Tá? Então, prova. Em algum exercício, eu lembro que eu já passei isso para alguém. Eu acho que foi em sala, eu acho que eu não passei ele em lista escrita, eu deixei exercício no meio da aula. Já vimos que união de x é ordinal. A gente viu que se você pega uma coleção de ordinais e toma união, isso é um ordinal. A gente já... Você deixou como exercício na sala mesmo. Foi como exercício para quando a gente foi fazer aquele paradoxo de Burali-Forte, eu acho. Que era um outro jeito de você mostrar que não existe conjunto de todos os ordinais. Então a gente já sabe que união de cardinal é ordinal. Agora, se beta pertence... Vamos pegar assim, se beta pertence... A gente quer mostrar que ele é cardinal, então a gente tem que mostrar que é inicial. Vamos ver que é inicial. Para ver que é inicial, a gente tem que pegar um cara menor que ele e dizer que não existe uma função bijetora desse cara menor que ele nele. Mas veja, se beta é menor que a união de x, então é porque esse beta pertence a kappa para algum kappa que pertence a x. Porque, lembra, o menor é a mesma coisa que o pertence. Se pertence à união é porque tem alguém na família que tem ele como elemento. Show? Show. Bom, mas se existisse φ da união de x em beta bijetora, então se você fizesse isso aqui, φ restrita a kappa de kappa em beta, seria injetora. Porque kappa é uma das coisas que pertence a x, é uma das coisas que eu estou unindo. Então eu posso tomar a restrição da função a essa coisa. É um subconjunto da união. Só que se eu pego uma função bijetora e restringe a um subconjunto, ela é injetora. Então seria injetora. E como o kappa em particular é cardinal, o beta está contido em kappa. Então, em particular, tem injeção. Logo, beta é menor que kappa e tem bijeção com kappa. Absurdo. Pois kappa é cardinal. X é uma família de cardinais. Tudo dentro dele é cardinal. Se ele não fosse, alguém dentro dele não seria. Essa é a conclusão. Isso mostra que é cardinal. Agora, essa primeira parte, você tem... Isso aqui é você quer mostrar que tem uma função injetora do kappa para essa coisa. Inclusão.
Então, Porque aquela vai significar contigo igual. isso. Então, como a união de X é a união dos capas que pertencem a X, esse aqui sai por conta disso. Ele está contido, então, em particular, tem uma função injetora. Agora, se você tem capa menor ou igual que lambda para todo capa em X, então você, na verdade, tem capa contido em lambda para todo capa em X. Tá bom. Isso. Foi? Então, que aqui tem um lema embutido, né, de que para ordinais você tem, para cardinais você tem isso, né, tipo, talvez o exercício aqui escondido é que capa é menor ou igual que lambda, para cardinais, sem somente ser capa está contido em lambda, mas esse menor ou igual é no sentido de ordinais também. Então, se é menor ou igual, pertence ou... Enfim, a gente já tem isso. Isso aqui é mais um exercício de constatação, você lembrar. Ah, lembrei, pronto. Certo, temos os Alephs. Acho que eu não vou, de jeito nenhum vou conseguir entrar em aritmética cardinal hoje. Mas eu vou colocar aqui só um exercício. Card é classe própria. Mostre que, né? Mostre que card é classe própria. Que diabo é card? Onde card é igual aos alfas que pertencem ao ordinal, tal que ômega é menor ou igual que alfa e alfa é cardinal. São os cardinais infinitos. Ah, mas por que você já não coloca logo os naturais? É tão pouquinho, deixa eles de fora. É porque senão eu ia ter que fazer uma anotação própria só para os cardinais infinitos, que são os que interessam, porque eu vou mostrar esse teorema aqui. Teorema. Cada hora meu Aleph sai de um jeito. Mas eu acho esse teorema o teorema mais bonito dessa parte de Aleph. Assim. Porque tem muita coisa sendo dita. No fundo, esse aula fez a função que você definiu aqui, né? Isso, exato. Essa função ela pega um alfa. Essa função pega um alfa e manda em Aleph alfa. Então, a primeira parte do que isso aqui está falando é aceitável. Se você pega alfa menor do que beta, então o Aleph alfa é menor que o Aleph beta. Esse é bem fácil de aceitar, porque eu comecei no ômega. Isso aqui me diz que quando eu fizer o Aleph 1, vai ser o sucessor do Aleph 0. O Aleph 2 vai ser o sucessor do Aleph 1, que é maior. Então, tá aumentando. Meio que você já percebe indutivamente que a coisa está aumentando. Não tem problema.
não assusta. O que me assusta, o que eu falo, porra, esse negócio é foda, é que é um ISO. Então, a parte doida pra mim é essa. Se capa é, vou até escrever assim, ordinal inicial, infinito, né, que é o que a gente tá xingando de cardinal. Se capa é um ordinal inicial infinito, então existe, e como é ISO é único, o alfa ordinal, tal que Aleph alfa é capa. Então, essa escadinha, essa Starway to Heaven, por isso que eu lembrei essa escadinha demoníaca, se bem que é pro Heaven, né? Enfim. Ela te descreve para você todos os cardinais. Todo cardinal é o Aleph de alguém, todo. Eu acho isso foda, tipo, não precisava ser, mas tipo, é uma demonstração de que, de fato, a recursão, quando você faz ela do jeito certo, ela faz o que você gostaria que ela fizesse, tipo, caso inicial, caso sucessor, caso limite, isso dá conta de tudo. Eu acho isso fabuloso. É muito difícil, eu vou falar para vocês, é muito difícil não ser platonista estudando teoria dos conjuntos. Tipo, eu entendo, nessas horas eu entendo a pessoa que fala, não, a matemática, ela é descoberta, ela não é inventada. Eu entendo, porque você olha assim, não, a mente humana não ia bolar uns negócios bonitos assim. Mas acontece, tipo, acontece. Mas eu entendo. Não respeito, mas entendo. E eu também admiro a força de vontade de quem não é platonista, porque tudo fala, não, é descoberta, é descoberta. Não, não é. Então também tem um mérito aí de ser criança pirracenta e não aceitar coisas que parecem muito naturais. Mas para quem confia muito nos sentidos, faça um teste. Pegue 2 bacias de água, 3 bacias de água, uma muito quente, outra muito gelada e uma em temperatura ambiente. Põe uma mão na muito gelada, uma na muito quente, espera 1 minuto, uma coisa assim. Depois coloca a mão na água a temperatura ambiente, você vai ter certeza que a água está simultaneamente muito gelada e muito quente. Vai confiar nos seus sentidos, vai? Enfim. Então tá. A gente vai provar isso aqui. Primeiro, eu vou fazer um lema. O lema contém partes do que a gente precisa. Dois, se capa é cardinal infinito. Então, a cardinal infinito e capa é menor que Aleph alfa. Então existe beta menor do que alfa, tal que capa é igual a Aleph beta. E terceiro, alfa é sempre menor ou igual que Aleph alfa. A gente vai mostrar essas 3 coisas. Se a gente mostrar essas 3 coisas, acabou. Porque o que a gente vai mostrar? Com isso,
Se a gente conhece o lema, então conhecendo o lema, oh porra! E aí? O 1 vai dar pra gente uma das direções que a gente precisa. Que aqui eu esqueci de colocar, que eu não sei somente seja, que é um ISO. Né? O 1 vai dar pra gente essa direção. Agora, além disso, por 3... O 2 e o 3 vai ser para poder fazer a indução para O 2 e o 3 vai ser para mostrar a sobrejetividade. então uma fase sem fazer percussão, né? Todos vão ser indução aqui. Todos vão ser por indução. Para provar, tipo, uma vez que a gente conhece o 3, se kappa é infinito, e quando eu escrevo kappa é cardinal. Se kappa é infinito, então kappa é menor ou igual que o Aleph kappa. Aqui eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado, pera. Porque um ordinal é sempre menor ou igual que o seu Aleph, a gente vai ter isso. Então, em particular, se eu pego um cardinal, ele é menor ou igual que o Aleph tomado kappa vezes. E aí, por 2, vai existir um beta menor do que kappa vai existir um beta menor do que kappa mais. Isso. Porque, ó, tem isso, né? Aqui tem o 1 de novo. O Aleph kappa é menor que o Aleph kappa mais, porque kappa é menor que kappa mais, em particular. Mas isso sai pela própria... Aliás, aqui tem um erro? Não. Eu pus o mais no lugar errado. O mais em cima é o mais de cardinal, o mais embaixo... Então, vai existir um beta menor que o kappa mais, com mais embaixo, isso, tal que o kappa é igual ao Aleph desse beta. Então, isso mostra sobrejetividade. Né? Porque você pegou um kappa infinito qualquer e vai ter conseguido um beta, tal que o kappa é o Aleph beta. E aí agora, unicidade, o restante, é análogo ao exercício. Se f de t em telinha é uma função estritamente crescente, e sobrejetora entre ordens totais, então x menor que y implica f de x menor que f de y e vale a volta para todo xy que pertence a t.
Se você fizer esse exercício, de essencialmente ver que tem que valer a volta, porque ela é estritamente crescente e sobrejetora, porque, tipo, essencialmente, se não fosse, ia dar pau. Essencialmente isso. O mesmo argumento que você usa aqui para terminar. Então, agora o que falta fazer é mostrar isso, vai ser por indução, mostrar isso, que vai ser por indução, e mostrar isso, que vai ser por indução. Mas são 8h51. Eu sei que a gente ainda teria 20 minutos de aula, mas eu acho que é sacanagem segurar a gente até 9h10. Vocês aguentam ainda até as 9? Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa? Você chegou agora, né? Foda-se. Tá, tudo bem. Vou fazer. Por um momento achei que seria demais, mas depois quando eu olhei que era 8h51, que pra mim parecia que já era 9h30. Mas tá. Então os lemas. Um é o mais fácil. Então prova do lema. A gente quer mostrar que se alfa é menor que beta, então Aleph alfa é menor que Aleph beta. E aí a gente vai fazer tudo por indução. A gente faz por indução em beta. Primeiro caso, beta igual a 0. Acabou. Não existe alfa menor do que beta. Não existe alfa menor do que 0, nesse caso. Então, a afirmação que a gente quer é verdadeira por vacuidade. Obrigado, Renan, no passado. Segundo caso. Então, esse é um caso. Segundo caso. Ele não pode sair mais direto ali com uma inclusão. A contido propriamente em beta implica a F alfa contido propriamente do lado de beta. Ou não? É porque mesmo assim você... Tipo, isso aqui... Você vai... Isso é... Como é a definição do Aleph alfa e do Aleph beta depender do alfa e do beta? Não existe injeção. Mas aí, tipo, você tem que... Depende de qual a relação do alfa com o beta. Tipo, se o beta, por exemplo, é o sucessor direto do alfa, isso é óbvio. Se o beta é o sucessor do alfa, isso é quase óbvio. Porque você tem que ter um passo de... é transitivo. Se é o sucessor do sucessor... é quase óbvio. Aí tem o problema do limite. Que ele poderia ser um cara maior que ele que é limite. E aí como que... É só uma coisa de que você tem que... não é... Tipo, é intuitivo, mas não é óbvio. Esse é o problema. Tipo... porque você quer dizer que... suponha que tivesse e aí... Você supõe que não fosse menor, seria maior ou igual. Aí você ia conseguir uma injeção, não sei o quê. Em algum momento você ia ter que ver como que essas coisas são construídas. Assim, infelizmente, em geral, quando uma coisa é construída por recursão, aí você quer provar alguma coisa desse bagulho, você tem que usar indução. Você usou uma estrutura de complexidade para construir. Então, em algum sentido, essa estrutura ela tem que te ajudar a demonstrar as coisas. Há exceções, mas enfim. Tá, se o beta é o sucessor ordinal de um alfa, de um gama, perdão, então você tem
de uma coisa assim. E a afirmação vale para todo... Que letra eu usei aqui? Para todo alfa menor que gama, para todo delta menor que gama, então a gente quer mostrar que para alfa menor que beta vale. Mas se alfa menor que beta, você tem duas possibilidades. Ou alfa é menor do que gama, ou é porque alfa é igual a gama. Já que o beta é o sucessor do coisa. Então, alguém ser menor que o beta, então é porque ou é menor que o gama, ou porque é o próprio gama. Tudo bem? Se isso aqui acontece, como vale para os caras menores que gama, você tem Aleph alfa menor que Aleph gama, só que isso aqui é menor que o Aleph gama mais, porque isso aqui, vou colocar assim, isso é menor que o seu sucessor cardinal, e isso é, por definição, o Aleph gama mais, que é igual ao Aleph beta. Então, se o alfa é menor que o gama, você tem isso por hipótese de indução, só que o Aleph gama, ele é menor que o seu sucessor cardinal, e o seu sucessor cardinal está o mais em cima. Só que o sucessor cardinal do Aleph gama é, por definição, o Aleph do sucessor ordinal do gama. Só que gama mais é beta. Então, isso aqui é o próprio Aleph beta. Então, eu mostrei que Aleph alfa é menor que Aleph beta. Ah, mas se o alfa é igual a gama. Se o alfa é igual a gama, você está esse pedaço. Então, aqui a gente mostrou as duas coisas. Então, para sucessor foi. Agora, se beta é diferente de zero e é limite, a gente ainda assume a afirmação válida para todo... Agora a gente tem que assumir que ela vale para todo gama menor que beta. Então, para alfa menor do que... Então, veja, a afirmação válida para todo alfa menor que beta, para todo gama menor que beta, isso aqui eu quero dizer o seguinte, que se letras delta, se delta é menor que gama, então Aleph delta é menor que Aleph gama. É isso que eu estou querendo dizer com a afirmação é válida para todo cara menor que o beta. É que para todo cara ainda menor que ele, eu consigo isso. Agora que pega um alfa menor que o beta, quero mostrar que vai valer esse negócio. Mas, veja, Renan, me ajuda. Eu estou com muita preguiça de pensar. Claro. Aleph beta é, por definição, o supremo dos Alephs de gama com gama menor do que beta. Por definição é isso. Como beta é limite, o beta não pode ser o sucessor desse alfa que a gente pegou. Então, em particular, o alfa mais ainda é menor que o beta. Logo,
o Aleph alfa é menor que o Aleph alfa mais, porque a hipótese vale para coisas menores que o beta. E isso aqui, como esse cara é menor que o beta, esse aqui é menor ou igual que o supremo dos Alephs gama com gama menor que beta, e isso é justamente a definição do Aleph beta. Então, a gente mostrou que o Aleph alfa é estritamente menor que o Aleph beta. Então, percebe que, no fundo, a gente precisa usar a estrutura de como a coisa é feita. Tá, mas esse é o mais fácil. Na próxima aula, que agora de fato, agora 9,2, não, agora já derreteu. Esse aqui foi. Na próxima a gente vê esse, e aí, feito isso, eu vou chegar metendo pé na porta assim, com o teorema de que se um conjunto A é infinito, então ele está em bijeção com o seu quadrado. Infinito qualquer. Cartesiano, isso. E aí é um caso onde a demonstração com o lema de Zorn fica maravilhosa. É mais um caso. Mas é isso. Conhecemos os Alephs. Vocês agora fazem parte de 0,00, 5% da população mundial.